Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo Estudos para a Vida. Continuaremos agora o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28, esse capítulo que tem o título Coletânea de Preces Espíritas, e que vem nos apresentando, como diz o título, a importância das preces e algumas preces prontas para que a gente possa pensar a respeito de nossas vidas, de nossos dilemas morais, dos problemas que enfrentamos e para que tenhamos um pouco mais de força interior, de força espiritual para a resolução desses problemas. Bom, começamos o capítulo estudando a oração dominical, o Pai Nosso, e Allan Kardec separou a oração dominical em proposições ou em frases que estão contidas dentro dessa oração ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, estudaremos hoje a terceira frase, a terceira proposição dessa oração, que é a oração dominical. Ela contém apenas a proposição e um parágrafo, mas ainda assim traz um significado muito profundo para a gente, como não poderia deixar de ser, e a gente vai estudar essa proposição, mais uma da oração do Pai Nosso. Então vamos lá. Depois de termos pedido a Deus para que o reino dele viesse a nós, a terceira proposição diz: Faça, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu gostaria de chamar a atenção dos queridos amigos para uma diferença que existe entre as duas proposições, que é uma diferença notável. Na proposição anterior, nós pedíamos a Deus: venha a nós o teu reino. Olha só que interessante, né? Que a gente poderia tirar daqui a expressão o reino de Deus. Aqui a gente tem o reino do céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Interessante, né? A gente notar essa diferença. Na proposição anterior, a gente viu que o planeta Terra faz parte do reino de Deus. E aqui a gente tem uma distinção entre a terra e o céu. Claro, uma distinção colocada por Jesus ao povo de sua época, e uma distinção que dava ao povo daquela época e que nos dá ainda hoje a ideia, o simbolismo, né, de que o reino dos céus é um reino mais elevado, está em um plano superior. E se a gente pensar no que a gente sabe hoje, né, da ciência mesmo, quanto mais a gente se eleva do chão ao céu, mais etéreo vai ficando, mais etérea, né? Vai ficando a matéria. O próprio ar vai ficando mais rarefeito, até chegarmos, se assim o quisermos, ao ambiente do espaço que sequer contém ar, oxigênio. Então, é um simbolismo usado por Jesus para o entendimento do povo da época dele e que é muito interessante para nós também hoje ser analisado. A diferença entre terra e céu. A terra faz parte do reino de Deus? Faz. Mas o reino do céu é um reino que tem algo de diferente da terra. E agora a gente vai, com o parágrafo de explicação, a gente vai pensar um pouco também sobre isso. Então vamos lá com Allan Kardec. O que ele nos ensina quando nós dizemos faça-se a tua vontade assim na terra como no céu? O que nós estamos dizendo a Deus, o que nós estamos pedindo a Deus? Kardec escreve: se a submissão é um dever do filho para com o pai, pronto, vamos parar aqui. Então, começa Kardec a sua explicação com uma comparação. E essa comparação é uma comparação poderosa para o cristão, porque Jesus nos ensinou que Deus é Pai. Então, se para com o nosso Pai terreno, a gente tem uma relação de submissão, uma relação de obediência, quanto deve ser essa relação, né, de submissão e de obediência para com o Pai do céu, para com Deus? Olha só a expressão que eu usei, né? Pai do céu. Pai de todos os espíritos. Pai que está no reino dos céus.
presente, claro, em toda a criação, né? Mas, assim, só para a gente trabalhar um pouco com essa ideia de terra e céu aqui exposta, né? Primeira comparação, então. Senhor, faça-se a tua vontade. Eu estou dizendo a Deus, Senhor, serei obediente à tua vontade. Porque muitas vezes a gente diz, né? Deus, faça-se a sua vontade. Mas se o Senhor puder dar uma castigadinha assim naquela pessoa que me ofendeu, né, eu vou ficar tão feliz. Aí a gente diz, olha, Deus está vendo. A gente fala assim, não, eu perdoei, né? Mas Deus está vendo. Então, olha só, a gente nesse momento, a gente não está sendo submisso e obediente à vontade de Deus. Nós estamos esperando que Deus haja de uma certa forma que está mais em acordo com a nossa vontade. Né? Que seja feita a vontade de Deus, contanto que ela esteja em acordo com a minha. É mais ou menos o que a gente pensa quando a gente diz essa frase na oração. Quando a gente diz a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, a gente precisa ter assim uma clareza muito grande naquilo que a gente está dizendo, porque a vontade de Deus envolve, entre outras coisas, o amor e o progresso e a justiça. Então, quando a gente passa por alguma dificuldade, é para o nosso crescimento, é porque aquela dificuldade é justa, é porque a gente precisa ter a experiência, a gente precisa aprender a resolver aquele tipo de problema. Então, a vontade de Deus, muitas vezes, envolve coisas que não são agradáveis à nossa vontade. E aí a gente tem uma tendência de ficar assim um pouco arredio, um pouco revoltado com a vontade de Deus. E um outro detalhe, nós estamos falando aqui sobre a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que aconteça. Isso é vontade. E a gente pode ter a certeza plena que Deus não quer o sofrimento de seus filhos. Deus não cria situação alguma na vida da gente para que a gente sofra. Se nós sofremos, não é pela vontade de Deus. Nós sofremos porque Deus permitiu o sofrimento como consequência de nossas atitudes. Seja qualquer for, qualquer que seja o sofrimento. Né? Bom, então, submissão à vontade de Deus. E diante dos sofrimentos, Deus nos deu recursos para que a gente possa superá-los. Né? Lembrando sempre disso. A vontade de Deus é que a gente supere, é que a gente vença, é que nós saiamos do sofrimento e sejamos felizes. Então vamos lá. Quando a gente pede para Deus que seja feita a sua vontade, a nossa primeira posição é de submissão de um filho para com o pai, ou de um inferior para com o seu superior. Isso pode ser numa relação profissional, por exemplo. O superior pede, a gente faz, a gente executa. Mesmo que às vezes a gente não goste, mas a gente faz, a gente obedece. Né? Se é assim, se existe uma relação de submissão, de obediência entre pai e filho, do inferior para o superior, segue Kardec, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Aqui Kardec nos coloca num lugar que é o lugar em que a gente mais deve pensar a nossa relação com Deus. Criador e criatura. Nós fomos criados por Deus. Nós devemos a Deus nada mais, nada menos do que a nossa existência. Se não fosse vontade de Deus, nós não existiríamos. Mas se não fosse vontade de Deus, o nosso mundo não existiria. Lembramos, né, o início da Gênese? Faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus criou todas as coisas. Começo do livro dos Espíritos nos ensinando mesma coisa, Deus é o criador de tudo, causa primária de tudo que existe, inclusive de nós mesmos. Então, uma relação agora de submissão, de obediência, sim. Por que não dizer de gratidão pela simples existência? Simples, né? Entre aspas, que não tem nada de simples. Mas pela nossa existência em primeiro lugar. Então, notemos, né, o que Kardec está nos dizendo aqui quando ele aponta essas relações. É isso que a gente está dizendo a Deus. Estamos, Senhor, obedientes à tua vontade.
Frase em destaque aqui para nós, para podermos analisar agora. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, como a gente viu, né, no item anterior, e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. Bom, agora que a gente já analisou um pouco o que é vontade de Deus e o que é permissão de Deus, a gente fica mais tranquilo, né? Para a gente se submeter sem queixas. Olha só, sem queixas. Olha a disposição do cristão diante dessa proposição do Pai Nosso. Eu estou dizendo para Deus, Senhor, venha o que vier, eu não vou me queixar. Né? Aquele que diz essa proposição está num treinamento mental, apóstolo do pensamento, como disse Santo Agostinho no capítulo anterior, né? Última passagem do capítulo anterior. Apóstolos do pensamento, aqueles que fazem prece. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos educando o nosso pensamento para o melhor enfrentamento possível de todas as circunstâncias da vida, ao conversar com Deus e com suas leis. É isso que a gente está fazendo nessa proposição. Eu estou dizendo a mim mesmo, qualquer circunstância que venha, ou foi permissão ou vontade de Deus. Portanto, eu não tenho que me queixar, eu tenho que enfrentá-la, superá-la. E estarei assim, tranquilo, sereno, confiante, e portanto terei em mim as melhores condições para resolver esse problema. Olha o poder desta proposição quando bem entendida. Coisa espetacular para todos nós, né? Segue o texto mais um pouquinho. O homem a ela se submeterá. Submeterá ao quê? À lei de Deus, à vontade do Senhor, aos seus decretos. Quando compreender que és a fonte de toda sabedoria. Lembro aqui que o livro dos Espíritos, na primeira questão, nos ensina que Deus é a inteligência suprema. Só acontece em nossas vidas aquilo que é permitido ou aquilo que é posto pela inteligência suprema. As situações que nós enfrentamos são as melhores possíveis para o nosso progresso e felicidade no futuro. Deus é fonte de toda sabedoria. O que vem dele é o melhor para os seus filhos. Então, o homem se submeterá quando compreender isso, que Deus é a fonte de toda sabedoria e que nada pode sem o Pai, sem Deus. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. E aqui a gente chega ao termo, ao final da explicação que a gente tem aqui, finalmente na comparação que a gente queria fazer, assim na terra como no céu. Faça-se a sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Olha a frase final, meus amigos. O homem aqui na terra então fará a vontade de Deus, como os eleitos a fazem no céu. E é aqui que a gente encerra o nosso estudo com a última explicação, né? Que era a explicação que a gente queria colocar, aquele ponto que a gente chamou a atenção no comecinho do nosso estudo, né? A gente tem o reino de Deus que envolve toda a criação. Toda a criação é reino de Deus. Mas dentro do reino de Deus, nós temos alguns reinos que estão em graus diferentes de progresso. O planeta Terra, como sabemos, é um planeta de provas e expiações. O reino do céu, a gente pode considerar que são os mundos onde vivem espíritos puros, perfeitos. Os eleitos são eleitos não porque Deus escolheu arbitrariamente, Deus sorteou, Deus quis privilegiar alguns. Não, 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 nada disso. Esses eleitos não são eleitos por causa disso. Eles são eleitos porque eles passaram pelos mesmos processos que nós estamos passando hoje e chegaram ao grau de perfeição espiritual muito interessante, muito superior ao nosso. Então, no céu, esses eleitos já fazem a vontade de Deus, como a gente viu aqui na frase. Que seja feita a vontade de Deus na terra, como os eleitos já a fazem no céu, no reino dos céus. Se a gente quiser pensar assim, no reino dos céus. Naqueles mundos onde vivem espíritos superiores, espíritos puros. O nosso exemplo aqui de um espírito perfeito, superior, puro, é Jesus.
Então Jesus está no reino de Deus, que é a criação, e ao mesmo tempo no reino dos céus. Nós estamos no reino de Deus, porque o planeta Terra faz parte do reino de Deus, mas nos cabe ainda a conquista do reino dos céus. Bom, meus amigos, assim a gente vai encerrando o nosso estudo de hoje, concluindo da seguinte forma, né? É preciso que nós aprendamos que a vontade do nosso Senhor Deus é sempre a melhor. É melhor para nós, é melhor para que nós desenvolvamos sabedoria, e a sabedoria de saber, inclusive, que se às vezes sofremos é porque criamos esse sofrimento. E Deus assim o permite para que essas experiências sejam experiências sagradas de reparação e de progresso. Nesse item de hoje, nós aprendemos a educar o nosso pensamento para perceber a vontade de Deus, ou de educar a nossa vontade para que ela se submeta à vontade de Deus. Não é sempre o que nós queremos que importa, mas o que Deus quer. A sabedoria humana, portanto, consiste em reconhecer essa vontade soberana e se alinhar a essa vontade de Deus. Como filho que obedece o Pai perfeito, como a criatura que obedece o seu Criador, e não qualquer Criador, um Criador que é suprema bondade, justiça e amor. Alinhar-se com a vontade divina é alinhar-se, portanto, com o amor, com a justiça, com o progresso, portanto, com a felicidade. Que nós nos lembremos, né? E que possamos estudar mais e refletir sobre essa proposição espetacular. Senhor, faça-se a tua vontade, que seja feita sempre. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia em mais um estudo. Um fraterno abraço a todos. Nos vemos no nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir, estudando a quarta proposição da oração dominical. Até lá!